pouquinho para vocês do Dojo, que é uma iniciativa que a gente tem na Globo.com, os seus principais benefícios e como a gente aplica o TDD dentro do Dojo. Para começar, eu sou Ingrid Pacheco, eu tenho 22 anos e sou desenvolvedora na Globo.com. Eu sou a Yasmin Teles, também sou desenvolvedora na Globo, trabalho junto com a Ingrid e adoro aí praticar as ágeis e métodos ágeis. Para começar a nossa história, em 2015 eu entrei na faculdade, faz pouquinho tempo, eu sou novinha. E eu estava muito empolgada para começar a faculdade, obviamente aquela expectativa, né, de caramba, o que vai acontecer, muita coisa legal. E aí logo na minha primeira semana de aulas, na minha primeira semana de computação, o meu professor, que na verdade é um professor substituto, meu professor estava viajando, o professor chegou para mim e disse, então, semana que vem vai ter um Coding Dojo. E eu fiquei desesperada. Primeiro porque eu não sabia se eu sabia programar, eu sabia o básico de um if, else, um for, um while, e eu estava morrendo de medo. Medo de ser julgada, medo de ser incapaz de chegar lá e ficar travada, não conseguir fazer nada, e medo de falhar, chegar lá, falar alguma coisa errada, todo mundo rir de mim, enfim. Eu fiquei morrendo de medo. E aí o que eu fiz? Me escondi. No dia do Coding Dojo, eu fui para a biblioteca e fiquei estudando e eu não tive coragem de encarar o Coding Dojo de frente. Eu pensei, nossa, ok, me livrei disso, nunca mais na minha vida eu vou ter um Coding Dojo, não preciso mais me preocupar com isso. Perfeito. Até que, em 2018, eu entrei na Globo.com como estagiária e, para minha sorte, na minha primeira semana de estágio, o meu mentor, que era o Bruno, virou para mim e falou, então, você já ouviu falar da palavra do Dojo hoje? Ele era um dos organizadores do Dojo lá na Globo.com. E eu fiquei incrédula, não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo de novo. E ele insistiu. Ele insistiu, eu até fugi no começo, mas no dia 21 de março do ano passado, de 2018, eu tomei coragem e eu encarei o Dojo de frente e eu vi que não era esse bicho de 7 cabeças que eu tinha criado. E eu fui em vários dojos diferentes, até que eu me tornei uma figurinha carimbada, eu gostei. E hoje em dia sou eu uma das pessoas que fica falando do Dojo para as outras pessoas. Eu hoje em dia sou a que aterroriza todo mundo. E o que eu estou falando? Por que eu estou falando essa história para vocês? Porque muitos estagiários entram na Globo.com com medo de ir no Dojo, do mentor estar lá e saber que não sabe programar. Só que a grande questão é que eles não sabem os benefícios que o Dojo pode trazer, tanto para a empresa quanto para a própria pessoa, o próprio programador. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Os benefícios que vocês podem ter e, principalmente, como vocês podem aplicar isso no dia a dia. Tá, mas o que é Coding Dojo? Muita gente pode não saber. Dojo ou dojo é um local de treinamento de artes marciais japonesas e coding é código. Então, Coding Dojo nada mais é do que um local de treinamento de código, onde programadores vão para poder melhorar suas habilidades de programação. Para trazer um breve histórico para vocês, existe uma expressão famosa que fala que para você se tornar especialista em alguma coisa, você tem que praticar essa coisa por 10.000 horas. O Dojo seria basicamente esse local onde você poderia praticar a programação. Mas, obviamente, a gente não fala quantidade, a gente fala em qualidade. O importante é justamente você ter uma boa programação, um bom local de programação, onde você possa se aprimorar e evoluir. David Thomas ele veio com um conceito de Code Kata, que seriam exercícios de programação que ajudariam os programadores a melhorar as suas habilidades, através da prática e da repetição. E também tem 2 caras, que através disso, Manuel Gaylord e o Laurent Bosovich, eles em 2004 criaram o que seria o primeiro conceito e organização de um dojo, que foi o Paris Dojo. Ele existe, inclusive, até hoje em dia. E a ideia era justamente criar um ambiente colaborativo e descontraído, diferente do cotidiano dos projetos que a gente tem hoje em dia. A gente tem alguns tipos de dojo. Um deles é o modelo Kata, onde você tem um apresentador, uma dupla de apresentadores, onde eles desenvolvem a solução e vão projetando para uma plateia. Essa plateia não ajuda na solução final, ela somente faz perguntas sobre a pilotagem e a solução. Outro modelo que a gente tem é o Cake. Esse é mais recomendado para profissionais que são mais experientes, porque você tem várias duplas de piloto e copiloto, cada um realizando uma solução com uma tecnologia diferente, uma linguagem diferente. Essas duplas elas vão rotacionando entre si, ou seja, ora um copiloto vira um piloto, e também as duplas vão rotacionando
entre duplas. Então, hora um copiloto de uma dupla passa a ser o piloto de outra e vai girando até que todo mundo rotacione. A plateia, nesse caso, ela só observa, ela não participa da solução ativamente. E o último modelo que a gente tem é o Randori, onde você tem um piloto e o copiloto também projetando a solução e tem uma plateia observando essa solução, onde também a plateia pode fazer perguntas. E além do copiloto e o piloto trocarem de função de vez em quando, alguém da plateia vira copiloto e um piloto ou um copiloto vai para a plateia até que todo mundo rotacione e ajude a construir a solução final. Na Globo.com a gente utiliza o modelo Randori. Então a gente tem na foto piloto, copiloto e a plateia observando a projeção da solução. Ali a gente está estimulando um pouco da programação em par, uma solução conjunta de todo o grupo, enfim. E como o dojo começou na Globo.com? O primeiro dojo foi em fevereiro de 2011 e atualmente a gente tem dojo toda quarta-feira, de 1h30 às 3h. Isso é bem legal porque a gente tem um incentivo muito grande do RH para fazer o dojo. E muitas empresas às vezes não têm essa chance, então acabam colocando fora do horário de trabalho, o que faz com que às vezes os funcionários não consigam participar tanto. Mas lá na Globo.com a gente tem um incentivo muito grande do RH e aí a gente consegue que bastante pessoas ficam indo ao dojo, inclusive estagiários, a gente consegue a presença deles. A gente também tem muitos aprendizados no dojo e uma coisa muito legal é que a gente não gosta de ficar sempre na mesma linguagem. A gente gosta de variar bastante a linguagem e essas aqui são todas as linguagens que a gente já programou no dojo. JavaScript, Python, Java, Ruby, Elixir, Haskell, C, C++, Go, muita coisa. E, obviamente, as boas práticas recomendadas pelo Extreme Programming, que a gente utiliza no dojo. Como, por exemplo, simplicidade, código coletivo, refatoração, programação em par, feedback, comunicação, benefício mútuo e o TDD, Test Driven Development, ou desenvolvimento orientado a testes. No desenvolvimento orientado a testes, a gente começa escrevendo primeiro os testes, depois a gente escreve um código para passar nesse teste, e a gente executa um ciclo até a gente ter toda a solução final desenvolvida. Então a gente começa no ponto vermelho, onde a gente só escreve um teste, e a gente valida que esse teste falha. Depois a gente escreve um código para passar nesse teste, então a gente vai para o ponto verde, e a gente verifica que se aquele teste passou no teste. Se passar, a gente se pergunta, há alguma maneira da gente poder melhorar esse código? Então a gente vai entrar no ponto de refatoração, a gente utiliza técnicas de código limpo para poder melhorar a solução, e aí a gente volta para o ponto vermelho para escrever um novo caso de teste ou uma nova funcionalidade na solução. Aqui a gente tem um exemplo de alguns testes com que a gente vai escrevendo. Você pode ir observando que os primeiros testes eles são bem simples, são casos bem básicos, e aí a gente vai incrementando os testes à medida que o ciclo do TDD roda. Nessa segunda imagem, a gente já tem um código que a gente escreve para passar. Ele é um código assim, bem sujo, bem simplão, é só para a gente realmente fazer o teste passar. E aí na terceira etapa a gente já começa a implementar algumas técnicas de código limpo para poder fazer a refatoração no código. A gente usa às vezes um modelo de 1-2N. O primeiro código a gente faz do jeito que dê para passar nos testes, o segundo também. E a partir do terceiro a gente já começa a observar se dá para fazer refatoração, aí a gente refatora e valida se a refatoração está passando nos testes. Quais são as vantagens do uso do TDD? A gente aumenta a confiança, já que você tem uma suíte de testes validando que a solução está funcionando. Então o desenvolvedor se sente mais confiante em continuar programando e desenvolvendo a solução. A gente minimiza o tempo de depuração, porque rodar uma suíte de testes é muito rápido e muito fácil, então você consegue identificar com rapidez que houve uma inserção de erro na solução. A gente aumenta a flexibilidade do código, porque a gente consegue implementar técnicas de refatoração de forma contínua, então toda hora a gente está melhorando a solução final. A gente tem um projeto melhor estruturado, porque você diminui o acoplamento e a coesão, uma vez que as funções são testáveis, então a gente consegue desenvolver funções
dessa forma, com o menor acoplamento. E a gente ajuda na documentação, porque os testes eles funcionam como uma documentação viva da solução final, uma vez que eles validam o que a solução está atendendo, o que o cliente quer. Algumas dicas de como a gente pode implementar o TDD. A gente tem que verificar quais pontos a gente tem que aplicar o TDD. A gente recomenda que vocês comecem a aplicar o TDD nas funções mais importantes, mais persistentes da solução final. Próximo. Vai com calma, vai devagar, faz uso de baby steps, faz bem devagarinho, bem com calma, e à medida com que vocês vão ganhando confiança e segurança, e os testes também, a suite de testes vai crescendo, aí vocês vão aumentando o ritmo. Não faz sentido aplicar sempre o TDD, tem algumas funcionalidades que já são nativas da linguagem, que já vem de alguma lib, então já foram testadas em outros momentos, assim, seja feliz, pegue, usa e passa para o próximo teste. E é pouco provável que vocês tenham uma cobertura total do sistema. Então, a gente não está buscando uma cobertura 100%. A gente só quer garantir que você tenha quase 100% de cobertura, mas tenha a qualidade de que as principais funcionalidades foram testadas e estão entregando o que o seu cliente final queria. E a gente tem algumas ferramentas que nos auxiliam a fazer o TDD no Dojo. Uma delas, inclusive, foi criada por um dos membros do Dojo, uma das pessoas que participa, que é o Christian Jin. Ele, inclusive, esse plugin, ele é open source, então se vocês verificarem alguma melhoria que pode ser feita, estão super bem-vindos para poder fazer essas melhorias e contribuir com o projeto. E o que essa ferramenta, o que esse plugin pode trazer de bom para o seu TDD? Primeiro que os testes são automáticos, assim que você salva o teste, ele já roda e ele verifica se está passando ou se está quebrando. A gente também tem o feedback dos resultados, tanto direto no terminal ali abaixo, quanto um feedback visual, porque se está passando vai ficar verde e se não está passando vai ficar vermelho, significa que está quebrando. E também tem um cronômetro. E esse cronômetro a gente deixa fixo no Dojo, a gente deixa 3 minutos, porque pra gente é um bom tempo para rotacionar todo mundo, mas ele não é um tempo fixo. Na verdade, você pode variar e colocar o tempo que você quiser. Isso, inclusive, não precisa ser só utilizado para TDD. Você pode utilizar no seu dia a dia, se você está pareando com alguém. Você pode botar um timer, se você acha que fica melhor, bota um tempo lá e vocês ficam trocando toda hora. E esse plugin você pode utilizar para fazer os seus testes diários. Então, você pode também ter esses feedbacks diários no seu projeto, você coloca e tem um feedback visual. Enfim, você pode utilizar isso no seu dia a dia mesmo, não necessariamente num dojo. A gente também pegou alguns feedbacks de algumas pessoas que participam do dojo, para vocês entenderem o que o dojo significa para eles. Então, esse primeiro feedback é do Ícaro, ele é o estagiário do nosso time. E ele falou que ele acredita que a maior técnica aprendida que ele consegue utilizar no dia a dia é justamente o TDD. Além disso, obviamente, implementar a funcionalidade de negócio com o famoso Baby Steps. E é uma prática muito boa para desenvolvedores iniciantes, e isso é verdade. Diversas vezes eu parei com ele, a gente foi fazendo tudo devagar para que ele conseguisse entender, que a gente conseguisse avançar bastante no projeto. Um outro feedback é do Lourenço, ele era estagiário, ele foi contratado. E ele falou que ele sempre achou muito interessante participar do Dojo, especialmente nos primeiros meses de empresa. Apesar de ter ficado nervoso no início, ele não só conheceu várias pessoas, como ele exercitou bastante a programação dele e solução de problemas em grupo. E o último feedback é do Christian, justamente a pessoa que criou o plugin. E ele fala que o Dojo auxiliou muito na forma de trabalho com os estagiários dele. Porque às vezes ele tem que abstrair problemas, isso era muito difícil para ele no começo. E agora, com o Dojo, ele consegue fazer isso com mais facilidade. E hora do código. A gente vai fazer um código rapidinho para vocês. A gente escolheu um problema bem simples para que a gente conseguisse fazer rápido no tempo. E o problema é basicamente a gente vai receber 2 números inteiros como entrada. E a ideia é que a gente retorne a soma, a subtração e a multiplicação. A gente vai mostrar para vocês como a gente faz o TDD no Dojo para que vocês entendam um pouco melhor na prática. Okay, Lécio. Então, para começar, a gente vai dividir... Meu Deus. Para começar, a gente vai dividir o nosso problema em pequenas etapas. A primeira delas vai ser a soma. Então, eu vou ser a piloto por enquanto e a Yasmin vai ser minha copiloto.
O teste quebrou, agora é o momento de fazer o código. O código tem que ser o mais simples possível, só para passar. Passando, a gente faz um segundo teste. E aí a gente vai para o último teste. E aí depois a gente vai fazer a refatoração para que esse código passe de uma maneira limpa e correta. Olha, eu vou falar, é difícil ficar codando olhando para baixo assim. Você consegue. Obrigada. A gente acredita em você. Pronto, momento de refatoração. Agora a refatoração, na verdade, é extremamente mais fácil do que fazer esses testes aqui, né? Do que fazer esse código. Não mais não 2. E pronto. Essa é a primeira função, primeiro método. E aí você faria isso para os 2 outros que faltam. A gente pode, na verdade, até... Não sei quanto a gente está de tempo. Você tem 37 segundos aí, ó. Tá bom? Assumir a pilotagem. Então tá ótimo. Vou tentar fazer mais rápido, tá, gente? Só para não demorar tanto tempo. Você não quer me deixar programada, tá indo rápido. O que aconteceu? Acabou. A tela literalmente apagou. Voltou. Tá bom. Acho que ele queria que você programasse um pouco, né? Isso que ele quebrou pra mim. E aí, depois que dá o tempo, inicia o tempo. Tá querendo roubar? Só um pouquinho. Querendo pegar todo o tempo pra você. E aí, depois que o tempo acaba, você fica sempre alternando. No caso, no Dojo, quando a gente faz lá na Go.com, tem mais pessoas do que só nós duas. Então, a gente consegue fazer uma rotação bem legal, porque a gente tem a plateia e a gente tem o copiloto e o piloto. O piloto é quem vai ficar fazendo o código, o copiloto é quem vai ficar auxiliando o piloto a conseguir fazer o código corretamente. E existem algumas regrinhas que a gente faz. Por exemplo, quando o teste está quebrando, o pessoal da plateia não pode ficar dando dicas para quem é o piloto e o copiloto. A ideia é que eles consigam resolver por si só através de uma conversa, porque ele não está sozinho, ele tem um copiloto para ajudar ele. Mas caso realmente os 2 não consigam resolver, aí tem que importar. Pode botar uma vírgula depois de Sam, põe o seu. E a ideia é que se realmente os 2 não consigam resolver juntos, a plateia possa ajudar e possa auxiliar para que eles consigam resolver o problema. Se o teste está funcionando tudo bem, as pessoas podem comentar e podem ajudar. Então, o que a gente fez? A gente fez o primeiro teste de soma, lá em cima. A gente fez um código muito simples para ele passar. Depois a gente fez mais 2 testes de soma. Obviamente, tinham resultados diferentes. A gente foi variando através de um if. E no final, quando a gente fez 3 testes que estavam passando com o código sujo, a gente refatorou e fez com que ele ficasse limpo. Aí agora a gente fez um teste simples também de subtração. Ele passa e a partir do momento a gente pode refatorar e fazer com que ele também passe. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que a gente está fazendo, o if, o else, esses testes. Mas a gente pegou Python, que é uma linguagem também que eu acho que deve ser mais familiar para a maioria.
A gente normalmente, atualmente, a gente está utilizando bastante JavaScript, Python e Go. Go é uma linguagem também que a gente utiliza muito na Go.com. Não sei quantos de vocês já tocaram, pelo menos na linguagem, mas a gente também utiliza bastante. 2 pontos. Aqui? Aí. E é justamente essa a ideia. A gente vai se ajudando e vai conseguindo fazer todo o problema. A gente pode, na verdade, parar até na subtração, né? Pra não demorar tanto tempo. Faz o último teste de subtração, o último teste de subtração, a gente faz o main e encerra. O Dojo, ele também é muito legal, porque justamente os estagiários, quando eles chegam, eles não têm conhecimento tão amplo de programação. Então, quando eles vão pro Dojo, eles aprendem bastante, porque aqui a gente está fazendo um exemplo bem simples, mas normalmente no Dojo não é tão simples assim. A gente pega alguns probleminhas que são meio cabulosos. E às vezes a gente tem que terminar o problema no próximo Dojo, porque a gente não consegue terminar ele nesse Dojo só. Então a gente já teve Import Cycle, que as pessoas não conheciam, que era muito, sei lá, muito diferente da realidade deles naquele momento. E dá para aprender bastante coisa legal no Dojo. E o TDD eu utilizo bastante com um estagiário também, que é do meu time. E a gente teve um projeto que a gente fez junto que a gente utilizou muito o TDD. Porque, na verdade, era um projeto complexo. Ele era muito difícil de você conseguir resolver de primeira. E a gente falou, não, tudo bem, vamos caminhar devagar, vamos resolver as coisas por partes. E aí a gente conseguiu prosseguir e terminar todo o projeto. Então, ela está fazendo o último teste. Já acabou seu tempo, né? Aí, ó. Então, para finalizar aqui, eu vou só salvar o teste dela. Ah, já está salvo. E eu só vou fazer a main para poder... E eu só vou fazer a main para finalizar. A ideia é justamente que a gente receba... Tem um microfone. A ideia é justamente que a gente receba os 2 valores. A gente vai chamar de calc. Recebeu os 2 valores, 6 e 3, tudo bem. E a gente vai só retornar um array com a soma, 6 mais 3, né? E 6 menos 3. Não vai passar. E só para agilizar aqui, pra gente não demorar tanto tempo, eu já vou colocar o que seria o resultado final. Então, retorna um array com a soma de número 1 e número 2 e a subtração de número 1 e número 2. E dá errado, porque não importou ainda. E aí você faria isso passo a passo. Um problema normalmente é muito maior do que isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é bem simples porque a gente pega no Dojo. E também depende muito do nível do pessoal que está indo pro Dojo no dia a dia. Porque tem vezes que só tem gente plena lá. Então a gente tenta fazer um pouco mais de dificuldade. E às vezes tem muito estagiário, a gente tenta fazer um nível um pouco mais, sei lá, um pouco mais tranquilo para que eles não fiquem tão confusos. Confusa com o mouse. Pronto. Bom, a gente só queria fazer essa demonstraçãozinha para vocês verem um pouquinho de como é que é o nosso dia a dia no Dojo. Normalmente a gente tem 1h30, então a gente pega muito mais coisas do que só isso. Quer finalizar? Legal. A gente coloca todas as nossas soluções e exercícios nesse repositório do Bootmap da Globo.com. Então, toda semana tem uma nova pasta lá. E se vocês quiserem, inclusive, ver o que a gente já fez no Dojo, vocês podem acessar esse repositório, ele é aberto. Então, todos os desafios que a gente fez, tá tudo lá. Podem olhar nosso código também. Tem muitas vezes a gente não consegue terminar o código, tá? Porque às vezes os problemas são muito grandes e a gente não consegue terminar naquele dia. Porque 1h30 é pouco tempo, às vezes. Então... Mas a gente sempre deixa lá o que a gente aprendeu, mesmo não completando a solução toda, o que foi bom, o que foi ruim, enfim. Esses são alguns links que a gente utilizou para montar a palestra, que a gente utilizou no Dojo. E é isso. A gente
gente deixou aqui nossos contatos, se vocês quiserem saber um pouco mais do jogo, como é que funciona lá na Globo.com. E muito obrigada. A gente tem 15 minutos para fechar, então se alguém tiver alguma dúvida, pode ser tanto de DDD quanto de Dojo, pode perguntar. Ixi, o meu tá perdidaço. Calma. Deixa eu sintonizar. Pronto, tá ouvindo? Ouvindo? Tá ouvindo? Tá. É um ponto, é porque eu acho que a Yasmin não se apresentou, não sei se eu que não vi, se ela chegou a falar sobre ela, né? Uhum. E a outra questão, além do Dojo Tools, você teria outra ferramenta para indicar? Tá. Ah, Silvia. Ela falou que você não chegou a se apresentar. Vou responder aqui para vocês conseguirem ouvir. Eu estava explicando para a Yasmin a pergunta porque ela não chegou a ouvir. Você disse que ela não tinha se apresentado, chegou a se apresentar mesmo formalmente, né? Na verdade, no comecinho ela só falou que ela era desenvolvedora da Globo.com, que a gente trabalhava no mesmo time. Mas é porque eu peguei uma historinha minha mesmo, do Coding Dojo que tinha acontecido na faculdade. Aí ela, não sei se quer falar mais alguma coisa, quer se apresentar formalmente aqui? Porque ela é mais tímida do que eu. Quando eu fiquei sabendo do dojo, eu já fui entrando direto, programando, entendeu? Ela é mais assim. Eu trouxe a história dela do que a minha, entendeu? É por isso. Sobre as ferramentas, essa daqui a gente utiliza justamente porque foi criada por alguém do dojo. Ele criou justamente porque a gente precisava. Antigamente a gente tinha uma que era do semáforo. Não, Só falar, vai, fala. no início a gente não usava ferramenta nenhuma, então era muito no olhômetro do console o que estava acontecendo. Aí a primeira versão desse mesmo plugin tinha um semáforo gigante que ocupava toda a tela. Aí a gente viu que a experiência não era muito boa. Aí a gente foi evoluindo até chegar nesse modelo que vocês estão vendo hoje, que é só na barra lateral mudando as cores. Aí pra gente está funcionando bem esse plugin por hora. E vamos ver no futuro a gente evolui e bota mais alguma coisinha nele. Alguém tem mais alguma... Oh. Boa tarde. E como é que vocês na... Oi, tô ouvindo. Boa tarde. Minha pergunta é o seguinte, e como vocês na Globo lidam com a escolha do problema? Seria algum programador que está, tipo, às vezes alguma coisa assim num projeto e fala, opa, isso é alguma coisa interessante para o aplicativo para praticar no dojo? Ou pega, sei lá, algum desafio de programação, alguma coisa assim do tipo? Lá no dojo, a gente já teve os dois, na verdade. Porque já tiveram épocas em que a gente pegava muito desafio online. A gente tem alguns sites que a gente gosta de pegar. O HackerRank é o que atualmente a gente está pegando mais desafios. Antigamente a gente pegava do Dojo Puzzles, mas a gente praticamente já zerou o site. A gente sempre que vai pegar um desafio novo a gente já fez, então a gente está pegando agora do HackerRank. E tem vezes que, na verdade, algum desenvolvedor chega lá com algum problema que tem na cabeça, pô, vamos fazer esse problema? Aí a gente verifica se o problema é um problema fácil de ser resolvido, não necessariamente fácil, mas que dá para ser resolvido no dojo, é um problema mais curto, e se for, a gente faz. Se você entrar no repositório do dojo, você vai ver que tem alguns que, inclusive, não tem referência de site. É porque esses vieram de algum desenvolvedor que veio com algum problema na cabeça. E eu acho que é mais isso. A gente também não é muito fã de pegar backlog nesse momento. Assim, a gente às vezes dá uma puxadinha de orelha quando alguém leva, mas a gente ajuda também. Inclusive, uma observação que a gente tem é a seguinte, a gente mostrou todas as linguagens que a gente já trabalhou no dojo, foram muitas. Quando teve um dojo de Elixir, só uma pessoa sabia programar em Elixir. E a gente tem o seguinte pensamento, se uma pessoa souber programar naquela linguagem, pra gente tudo bem. Se pelo menos uma pessoa souber, já está ótimo, a gente pode programar naquela linguagem. Porque o que a gente precisa é realmente de uma pessoa só que saiba. E ela pode auxiliar todas as outras. Porque basicamente a lógica é a mesma, o que vai mudar é a sintaxe. Então, se a pessoa souber, tá tudo bem, a gente pode fazer a linguagem que for.
te transmitir nos perguntas. Você falou aí de exemplos quando só uma pessoa sabe programar na linguagem, né? Isso. Como que vocês rodam a dinâmica nesse caso? Ele é sempre o copiloto ou gira todo mundo e ele vai auxiliando? Qual a melhor maneira que vocês utilizaram? Então, a ideia é justamente que todo mundo consiga programar um pouco, para melhorar a habilidade de programação. Então, essa pessoa que vai saber a linguagem específica, ela vai sempre estar ali para auxiliar na sintaxe. Então, por exemplo, eu estou programando, eu sei o que eu quero fazer um if, mas eu não sei a sintaxe dessa linguagem. Aí eu vou chegar e perguntar como é que eu faço um if nessa linguagem. Aí a pessoa vai me falar como é que é a sintaxe e eu vou programar de acordo com o que ela está falando. Mas a ideia é justamente, como a gente quer que a pessoa desenvolva a sua habilidade de programação, a gente quer que tenha uma boa rotação. Então a ideia é que todo mundo possa pilotar um pouquinho, mas que aquela pessoa que sabe a linguagem vai ficar auxiliando todo mundo. Ui, peraí. Pode falar. Pode falar. Vai ter outro copiloto que não é ele e ele vai auxiliar todo mundo, então. Isso, isso. A pergunta sobre se tinha uma pessoa, se ela ficava sempre sendo piloto. O áudio de vocês está um pouquinho baixo, mas minha pergunta é em relação à ferramenta que vocês usaram. Porque eu entendi, acho que vocês transmitiram muito bem o recado sobre as práticas de teste, sobre a experiência de Dojo. Eu estou curioso em relação à ferramenta que vocês usaram e esse plugin, como é que ela foi desenvolvida, que plataforma ela foi desenvolvida. Ela funciona em rede, posso ter muitos usuários usando, como é que é isso? Tá. A pergunta é sobre o plugin. Como é que se utiliza o plugin, como é que ele foi desenvolvido, e etc. Você quer responder? Eu acho que tem lá no repositório também, não tá? Tem. Na verdade, posso A falar? gente... Tá lá. Então, o plugin, para você, ele foi criado especialmente para o VS Code, então Visual Studio. Então, se você quiser utilizar no seu projeto, é só você procurar em extensões, e aí você procura Dojo Tools, e vai estar lá o plugin que o Christian criou. Você pode utilizar em qualquer projeto. Ele, inclusive, tem, se você quiser fazer um dojo, possivelmente na sua empresa, ele tem boilerplates de cada uma das linguagens. Acho que não tem todas, na verdade, mas tem JavaScript, Python, Go, Java, que são justamente exemplos de como seria um teste e um código simples daquela linguagem. E aí você pode, a partir daí, ir evoluindo. Mas se você baixar essa extensão, é só você dar um enable, habilitar ela, só para mostrar rapidamente. Se você... Ali. Já tem até ali o comando. É só você dar um enable all, ou se você quiser habilitar só uma partezinha, um cronômetro, você pode também habilitar e utilizar isso no seu projeto. Então é só você realmente baixar a extensão e habilitar ela no seu projeto. Você pode utilizar. Beleza? Mais alguma pergunta? Tem. Ali atrás. Foi muito legal, obrigado. Vocês fazem também no dia a dia usar essa técnica de Dojo para código de produção, tipo mob programming? Ele perguntou se a gente utiliza a prática de Dojo no dia a dia para produção. Sim, a gente utiliza o TDD todo dia. É TDD que ele perguntou? Dojo. O Dojo a gente só faz uma vez por semana, mas o TDD é todo dia. No ambiente de trabalho é quase que... tá no sangue assim da gente. Já passando para os estagiários, para funcionário novo, TDD. E o Dojo a gente sempre recomenda com que vá nos encontros. A gente tem uma pegada bem forte de levar os estagiários para o Dojo, então 2 vezes por ano a gente tem ali um encontro com os estagiários, aí a gente vai lá e leva a palavra do Dojo, puxa essas pessoas para dentro, que a gente acha que eles são os mais crus, assim, que mais vão crescer. Né? Que os profissionais também não são convidados, mas é que a gente tem um cuidado, um carinho maior com os estagiários, que a gente sabe que eles não conhecem e aí estão aprendendo naquela hora. Sempre que novos estagiários entram na empresa,
a gente tenta pelo menos fazer uma reunião com todos eles, incentivado pelo RH, que manda um convite para todos os estagiários. E a gente mostra não essa apresentação toda, mas um resuminho, principalmente da parte de dojo, explicando por que seria legal eles irem para o dojo. E a gente incentiva muito para que novos estagiários consigam ir para o dojo, por todos os benefícios que eles podem ter, inclusive aprender novas linguagens, porque tem gente que chega lá e não sabe ainda nada. Então, a gente tem um incentivo muito grande do dojo, e não só da prática de TDD, mas todas as boas práticas que a gente tem no Extreme Programming, a gente tenta levar para o dia a dia. Então, pair programming, a programação em par, a gente tenta sempre fazer nos grupos mesmo, nos times, a gente já pareou, e aí a gente sempre tenta utilizar as boas práticas do Extreme Programming e principalmente o TDD. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Fechou? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença.